Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje temos mais um vídeo do Natália todo dia em agosto. Espero muito que vocês estejam gostando. E o vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre as dificuldades que os estudantes passam durante a graduação. Primeiramente, quero deixar bem claro que esse vídeo não é o intuito de deixar você com medo de fazer a graduação, muito pelo contrário. É te mostrar os desafios e dificuldades que você pode, ter lá na frente. E óbvio que você pode ter outras dificuldades totalmente diferentes da que eu tive, durante a graduação. Para quem não sabe, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, já me formei nas duas, eu sou biomédica e sou enfermeira. E tem um vídeo aqui no canal que eu conto um pouco sobre isso, Na época que eu fazia as 2 faculdades, eu fiz esse vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês. E para começar, esse vídeo falando um pouco das dificuldades que eu passei, as primeiras dificuldades realmente foi escolher qual faculdade que eu iria fazer. Eu sempre falo que a gente tem que escolher uma profissão pro resto da nossa vida muito novo. É uma responsabilidade que a gente tem desde cedo, de já escolher o que a gente já gosta. E muitas vezes a gente não tá preparado, a gente não sabe do que a gente gosta, não sabe da nossa vocação. E às vezes isso se torna um pouco mais difícil para algumas pessoas. Isso foi muito difícil para mim. Por isso que eu fiz 2 faculdades, porque eu tinha muita dúvida. E eu sempre falo que essas 2 faculdades me escolheram porque talvez eu não escolheria nenhum desses 2 cursos. Outra dificuldade, que eu encontrei durante a trajetória da faculdade, que eu infelizmente não tinha tempo mais para nada. Eu estudava de segunda a sábado, saía de casa todos os dias 6 horas da manhã, só voltava 10 horas da noite. E isso era muito complicado porque eu tinha outros afazeres para fazer, eu tinha que estudar. E eu acabava não tendo tempo pra nada, não podia sair, não tinha praticamente lazer nenhum, mas isso com o tempo você vai se adaptando e você consegue voltar à sua rotina normal. E isso são por alguns períodos, se você realmente estiver focado naquilo que você quer. Então eu saía de casa às 6 horas da manhã, ia pra faculdade de enfermagem, que é do outro lado da cidade. Tinha aula o dia todo pela manhã, chegou um período que eu fazia 2 estágios ao mesmo tempo, e isso também era uma dificuldade para mim. E o estágio em si é uma preparação para você para o mercado de trabalho. E era muito difícil para mim conciliar, às vezes, as coisas de um estágio para outro estágio. Era muito difícil. Fora a locomoção, de uma faculdade para outra. Porque uma é de um lado da cidade e a outra em outro lado. Mas graças a Deus, Deus aprove de tudo e deu tudo certo. Outra dificuldade que eu acabei enfrentando na faculdade foi porque eu consegui, passar na faculdade pública em enfermagem, mas na faculdade de biomedicina era uma faculdade particular. E eu não tinha condições nenhuma de pagar a mensalidade muito cara. As mensalidades no Brasil dos cursos são muito caras, ainda mais os cursos de saúde. Quem quer fazer, a área de saúde sabe o quanto são caros as mensalidades. E graças a Deus eu consegui o FIES. Na época que eu fiz, a graduação, começou esse negócio de nota de corte, de FIES e tudo mais. E eu fui a última pessoa da minha sala a conseguir o FIES. No primeiro semestre, a metade da minha sala teve que sair do curso porque não tinha condições de pagar, porque não tinha conseguido o FIES. E o FIES, a partir de 2015, começou a ter realmente esse corte, de custos e tudo mais. Então, minha sala foi muito reduzida, mas graças a Deus eu consegui o FIES. Muita gente me pergunta, principalmente lá no Instagram, se você ainda não me segue, vou deixar aqui pra vocês me seguirem, doutora Natália Pimenta, é só procurar lá que vocês vão encontrar. Muita gente vem me perguntar, em relação a corte de uma matéria para outra faculdade, das 2 faculdades. E não, eu não cortei matéria, só cortei 2 matérias na faculdade de enfermagem. E eu não quis, na verdade, cortar a matéria porque eu queria saber a opinião de professores diferentes, E você acaba aprendendo mais. Na faculdade de enfermagem, eu aprendi mais sobre anatomia do que na faculdade de biomedicina. Eu aprendi mais na faculdade de biomedicina sobre imunologia do que na faculdade de enfermagem. Então, pra mim foi bom não cortar. Eu preferi realmente não cortar.
E acabava que isso era um desafio, era desgastante, porque às vezes eu pegava a mesma matéria no mesmo semestre, né, no mesmo ano, e isso ficava uma correria louca, enquanto um curso estava dando a mesma coisa, mas em vertentes diferentes, provas diferentes, épocas diferentes. Então isso acabava confundindo um pouco a minha mente. Outra dificuldade que eu tive muito durante a graduação foi em relação a estudar de noite, né? Quando chegava à noite, eu estava muito cansada, muitas vezes eu não rendia nada, né, durante as aulas, porque eu estava com sono, já estava cansada, já estava desgastada. Mas, por outro lado, estudando à noite, eu consegui dar mais valor ao meu curso, porque eram pessoas que estavam ali realmente porque queriam. Muitas pessoas trabalhavam o dia todo, eu via as pessoas cansadas e a gente conseguia se fortalecer, né, um com o outro. E isso, pra mim, foi fundamental. Óbvio que a gente tinha dificuldade também com algumas matérias, a gente tem afinidade com a matéria e não tem afinidade com outra. Então acaba que a gente fica aí, né, se dando bem em uma, não se dando bem em outra, passa em uma, perde em outra, recupera, não recupera, isso vai passando, tá? Isso é normal de cada pessoa. Mas umas duas dificuldades que eu tive que foram muito marcantes era em relação à prática, isso muito mais em enfermagem do que em biomedicina. Porque quando a gente chegava para fazer alguma prática, algum paciente, muitas vezes o paciente não queria que a gente fizesse. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, todos os pacientes foram super solícitos, deixavam a gente fazer todos os procedimentos com eles, mas colegas meus tiveram realmente essa dificuldade, ficaram sem realizar a prática, porque os pacientes, né, não queriam, porque eram estudantes, achavam que ia fazer errado, né, alguma coisa assim do tipo. Então foi uma dificuldade que eu vi junto com o meu grupo, né, da sala, da faculdade, mas não aconteceu comigo. Uma dificuldade que a gente encontra em qualquer lugar, né, é em relação como pessoas, principalmente quando a gente vai fazer atividade em grupo, trabalho em grupo, tem gente que faz, tem gente que não faz, isso acaba tendo confusão, gera conflitos dentro da sala, mas isso é normal e no final dá tudo certo, tá, gente? No final dá tudo certo. É um momento de aprendizagem pra gente que não tem como explicar, é super gratificante. E eu acredito que eu ter passado por esse processo das duas faculdades tornaram quem eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje. E eu só agradeço realmente por eu ter passado por todo esse processo, né? Esse processo de amadurecimento, processo de adaptação, saber lidar com as pessoas, saber lidar comigo, saber lidar com conflitos, lidar com pessoas diferentes, com personalidades diferentes, você saber projetar o seu futuro. Tudo isso você aprende ao longo da sua graduação e só depende de você. Esse ensino, essa experiência, o convívio. Eu agradeço muito a todas as pessoas que fizeram parte, né, do meu convívio, da minha graduação. E eu vou compartilhar com vocês 3 histórias, né, que eu fiz uma enquete lá no Instagram. Eu vou compartilhar com vocês 3 histórias de 3 pessoas que responderam, né, e contaram coisas que foram semelhantes às minhas, né, que eu me identifiquei. E se você quer participar das próximas enquetes lá no Instagram, é só me seguir, tá? Que eu sempre tô lá fazendo enquetes e trazendo, né, exemplos de histórias, tudo aqui pro canal. E Ângela Emineri respondeu que a dificuldade dela foi conciliar a vida acadêmica, profissional e pessoal, a rotina de estágio e faculdade em semanas de prova. Eu tive isso também muitas vezes durante a graduação, né? Eu tinha 3 provas no mesmo dia, tipo 2 de uma faculdade e uma da outra. Então isso é uma loucura na minha cabeça, de matérias diferentes. E isso acabava apertando realmente meu tempo, eu ficava estressada. Mas isso passa, tudo passa. Giza Couto Gama comentou também uma dificuldade que ela teve durante a graduação, que eu já relatei aqui, que eu também tive, que foi ter 2 estágios ao mesmo tempo. Gente, isso é super desgastante. Estágio é algo que você tem que realmente se inserir naquele local, né? Estar imerso totalmente para que você possa estar aprendendo como é o mercado de trabalho. Não tem jeito. E acaba sendo muito estressante e você tem que realmente aproveitar esse espaço, esse momento, porque você não vai ter outra chance de poder fazer e ter a oportunidade de errar, porque na sua vida profissional você não pode errar, sabe? O estágio realmente é um momento muito importante, mas é muito estressante, imagine fazendo 2 ao mesmo tempo. Outra pessoa que compartilhou com a gente um pouco da história foi Reiane Alves. Todas elas são minhas amigas, tá, gente? Então,
Ela falou que a dificuldade dela foi morar distante da faculdade, sair de casa às 16h30 e chegar em casa à meia-noite. Reiane, ela morava em outra cidade, né, na faculdade. Então ela saía de casa muito cedo para chegar na aula, às 7 horas da noite, e só conseguia chegar em casa meia-noite. Então esse deslocamento de uma cidade para outra, eu vi, era muito desgastante, imagino, para ela. Inclusive, fui passar uma experiência dessa com ela, mas foi uma vez só, e pra mim foi maravilhoso, porque foi super legal. Mas pra ela, que era uma rotina todos os dias, super constante, era realmente muito cansativo. Ela ainda falou: colega, uma caixinha dessa é pouco para contar, kkkk. Mas trabalhar e estudar é um sufoco. O cansaço atrapalha muito, isso é verdade. Né? A gente acaba chegando na faculdade à noite muito cansada, acaba não rendendo muita coisa, mas eu acredito que no final dá tudo certo, né? A gente tá aí para poder vencer, não há vitória, né, sem sacrifício. A gente precisa passar por esse processo e todo mundo passa, né? Quem realmente está disposto a lutar por isso e lutar pelos seus sonhos. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo de conversa, né, de abrir um pouco do meu coração, né, compartilhar um pouco das histórias de minhas amigas com vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso para vocês. Espero que vocês saibam superar todas essas dificuldades, tá, na graduação de vocês, na vida de vocês, de forma mais leve, tá? Porque tudo passa. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau!